que é isso? Pessoal, nós já vimos como é o espaço geográfico, o que ele representa. Nós já vimos alguns conceitos, né? Então, pessoal, abram o livro aí no capítulo 5 do livro, página 54, certo? Para a gente dar continuidade. Seria interessante vocês verem esse vídeo acompanhando pelo livro, ok? Então vamos ver aqui, ó. Vamos observar essas imagens aqui a seguir, certo? Essas imagens aqui, pessoal, é de uma plantação de soja na área de cerrado, certo? Aqui é a soja, plantação de soja, aqui em cima o cerrado. Aqui embaixo nós vemos dois desenhos, duas imagens, que é o cerrado na sua cobertura vegetal original, tudo isso verde, era a cobertura vegetal original que o cerrado tem. O cerrado é um tipo de vegetação que existe no Brasil. E aqui é a cobertura vegetal em 2015. Observem que a área em vermelho, a área antroposizada, ou seja, a área desmatada, a área que já foi modificada. Observem que o vermelho, ó, original, aqui é a parte original e aqui é a parte já modificada pelo homem, certo? Observem aí. Isso, pessoal, essas duas imagens têm uma representatividade, que é o que a gente vai ver agora. Mapas, pessoal. Mapas são uma representação da superfície do planeta Terra que é curva. Lembrem-se, a Terra não é plana, pessoal. A Terra é redonda. E ela representa essa Terra curva em uma superfície plana, no papel, na tela do computador ou outro suporte. Nele podemos representar toda a superfície terrestre ou parte dela, mas sempre em tamanho reduzido a partir da visão vertical. Então, pessoal, o que a gente acabou de ver na página anterior, na verdade, são mapas. Mapas que representam a superfície do planeta Terra, ou a superfície do Brasil, né? Em uma superfície plana, em um papel, representando parte dela, em tamanho reduzido, a partir da visão vertical, certo? Vertical como é, pessoal? Vertical é a parte de cima, certo? Para vocês verem aqui, ó, vamos compreender aqui um pouco. Nós temos três tipos de visão. Nós temos a visão frontal, a oblíqua e a vertical. Aqui está uma escola. Vocês têm a visão frontal, ou seja, ela vista de frente. Nós temos a visão oblíqua, né, que é assim a lateral. Pessoal que joga aí videogame, que joga alguns jogos, muitos jogos têm essa visão aqui oblíqua, que é aquela vista de cima, vista em diagonal. E nós temos a visão vertical, vista de cima, né? Olha como ela fica. É a mesma escola, pessoal. É o mesmo desenho, só que de três visões diferentes. Visão frontal, oblíqua e vertical. Ok? Elementos dos mapas, pessoal. Pessoal, quando eu vi aquele mapa lá em cima, eu grifei lá que era o cerrado, vegetação original. Aquilo ali é um elemento do mapa. E elementos, pessoal, são as informações. Como os mapas contêm informações sobre o espaço, assim, dessa maneira que você pode ler e interpretar, a gente toma conhecimento de determinados aspectos e características do espaço. É que, por essa razão, os mapas são de grande utilidade para a geografia.
Mas para a gente se informar em um mapa, a gente precisa ter recursos que representem o que aquele mapa quer nos dizer. Ou seja, nós precisamos de recursos visuais gráficos, e esses recursos visuais gráficos, como, vamos voltar aqui só um pouquinho, no mapa aqui, ó, como o destaque em verde, as fronteiras dos estados, o título de o que é que ele está falando, a rosa dos ventos que nós vimos, dizendo para onde é o norte, onde é o sul, certo? Os nomezinhos dos estados, dos países, tudo isso é uma informação. Uma informação de um recurso gráfico. E esses recursos gráficos recebem o nome de elementos cartográficos. Esses recursos geralmente são símbolos, cores, linhas, título, legenda, escala, rosa dos ventos, coordenadas geográficas e fonte. Esses são os elementos cartográficos, mas também nós temos alguns símbolos que são utilizados em mapas. Vamos ver alguns deles aqui, alguns recursos visuais cartográficos. Você pode ter uma estrada de ferro, um rio, uma capital de estado, porto, indústria têxtil, indústria mecânica, cana-de-açúcar. Você pode ter o aeroporto, o pico mais alto do local, as cidades, né? A diferença de cidade mais populosa com mais habitantes, com menos habitantes. Tudo isso varia, certo? Você tem as formações de economia, tudo isso você vê em um mapa, certo? Vamos lá. Vamos ver aqui esse mapa. Vamos ver alguns elementos cartográficos desse mapa. Se nós analisarmos esse mapa, pessoal, nós vemos primeiro o título. Toda vida que você vê uma imagem que é um mapa, você deve primeiro ver o título. O título daqui é Brasil, ou seja, ele vai mostrar o Brasil e a vegetação atual. Como está a vegetação atual do Brasil? Você vai ter uma representação do globo onde ele está localizado, né? O globo total. E aqui o Brasil dando recorte do mapa geral para o menor. Você vai ter as legendas do que cada um dessa imagem, dessas cores representam, certo? E você vai ter a visão de cima, né? Você tem uma visão vertical do mapa, ok? Então, ó, no mapa anterior, vamos ler aqui. Vimos a vegetação pode ser representada por meios de cores, assim como o oceano, áreas devastadas pelos seres humanos. Apesar da maioria dos mapas utilizarem o azul para representar rios, lagos, oceanos, o azul também depende da temática do mapa. Ele pode ser utilizado para representar outros elementos. Toda vida que você for ler e analisar o mapa, observando uma boa parte da vegetação original do Brasil foi alterada pela ação dos seres humanos. Essa leitura nos leva a alguns questionamentos. Por que ocorreu a derrubada? Quais são as consequências? Tudo isso, pessoal, você analisa em um mapa, certo? Você pode tirar várias conclusões, você pode tirar vários questionamentos de um mapa, ok? Projeções. O que são projeções, pessoal? Projeções é um tipo de representação
que ela pode tirar alguns problemas, né? Por quê? Porque, pessoal, o planeta Terra, ele é redondo, né? Nós já disse, o planeta Terra não é plano, pessoal, ele é redondo. E para você fazer uma representação em uma forma, uma superfície plana, como os mapas, isso pode gerar algumas distorções. E essas distorções só é possível graças às projeções. Mas essas projeções geram alguns problemas. Como aqui representa a diferença. Ó. Como ele diz aqui, é como você abrir uma bola em gomos. Você tem uns espaços vazios aqui, né? Aqui embaixo também. E isso gera distorções. Então, como você quer ver todo o mapa, você quer ver o globo terrestre inteiro em um mapa só, vai gerar algumas distorções, que é o que a gente vai ver aqui. As projeções mais utilizadas, pessoal, para elaborar o planisfério terrestre, ou seja, você transformar a Terra redonda, uma projeção cilíndrica, o globo, em uma projeção de inteira, uma projeção em um plano total. Uma das primeiras projeções é a projeção de Mercator, que foi feito em 1569. Essa projeção, pessoal, dá algumas incongruências. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, a Groenlândia é praticamente do tamanho da África. Só que a Groenlândia é minúscula em comparação à África. Ela, na verdade, ela é menor que a Austrália, a Groenlândia. Mas por que aqui parece que ela é tão maior? Por causa da distorção que o cartógrafo Gerard Mercator fez para colocar a Terra em um plano, certo? Nós temos vários tipos de projeções, certo? E elas ficam menores conforme se aproximam dos polos, né? Vamos ler aqui, ó. Conforme você estudou anteriormente, se observarmos o globo terrestre, verá que os paralelos são círculos de tamanhos diferentes, dos quais o maior é o Equador. Eles vão ficando menores conforme se aproximando dos polos. Se os meridianos são semicírculos de um mesmo tamanho, que vão de um polo a outro, na projeção do Mercator, os paralelos ficam do mesmo tamanho e os meridianos não se encontram nos polos. Isso indica que, nesse caso, as maiores deformações são nas áreas polares e ficam bastante aumentadas. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Que ele aumentou a quantidade nos polos para compensar o meio, certo? Já o cartógrafo Arnaud Berthes publicou em 1973 um planisfério que, com o objetivo de preservar as proporções, Peter acabou distorcendo as formas que ficaram alongadas. Observem aqui, ó. Em vez dele manter o meio e aumentar os polos, não, ele preferiu alongar. Ele preferiu aumentar o comprimento do que aumentar só nos polos. Nas últimas décadas, pessoal, o planisfério mais usado é esse aqui, certo? De Arthur Robson.
já que apresenta distorções menos acentuadas, né? Ele tenta equilibrar essas proporções, beleza? Pessoal, nós temos aqui a atividade de vocês, certo? 5 questõezinhas. Façam no caderno, perguntas e respostas. Coloque no cabeçalho a semana 25. Não esqueçam, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, vejam o vídeo de novo, me procurem no privado, leiam o texto, ok? Qualquer dúvida, estamos aqui. Tchau, tchau.